Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então eu quero convidar todos vocês a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no formato online, vai verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo, lá no íconezinho distribuição, ou ainda, se preferir, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou também pelo telefone, que é o 3534 9310, e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje a minha convidada, ela está dando o depoimento dela na sessão Bem-Estar desse mês. É a Gabriela Freixeda, ela é formada em Educação Física pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, é também professora de yoga, formada pelo curso de extensão pela PUC do Rio Grande do Sul e dá aula há 15 anos em empresas, academias e escolas de yoga. E vai nos esclarecer um pouquinho o que vem a ser essa atividade física que contribui tanto aí para o nosso corpo, até para a nossa mente. Ela vai esclarecer isso tudo. Então, é bom para o corpo e para a nossa alma. Gabriela, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Boa tarde. Obrigada. Então tá. Eu acho que assim, vamos começar pela pergunta clássica, né? Pois o que é yoga? Yoga é uma técnica milenar, né? E também uma filosofia muito antiga, que data de mais ou menos 5.000 anos de existência. Uhum. E foi criada e iniciada na Índia, né? Tá. E ela se espalhou pelo mundo por várias vertentes diferentes de yoga. Primeiramente, lá 5.000 anos atrás, ela só era praticada na Índia e ele foi se modernizando, o yoga, com várias técnicas diferenciadas, chegando ao yoga que existe hoje, que é o mais conhecido no Ocidente, é o Hatha Yoga, né? Uhum. E desde o século XI, depois de Cristo, é que se expandiu esse Hatha Yoga pelo mundo, né? Uhum. E antes disso, quem trouxe o yoga à luz dos outros seres humanos sem serem as pessoas que praticavam, porque era uma filosofia que não era ensinada, não existia escrita, né, no tempo do início do yoga. Então, era passada de pessoa para pessoa de forma ancestral, de um mestre para um discípulo, de um mestre para um discípulo. Nós, mulheres, por exemplo, naquele tempo, nem poderíamos praticar yoga, porque era uma filosofia só para homens. Curioso. Muito curioso, né? Realmente. E, bom, uma vez que ela foi aberta a todos os mortais, vamos dizer assim, né? Qual é o grande objetivo desta filosofia? O grande objetivo, assim, o objetivo maior seria o autoconhecimento, é você conhecer melhor o que você é, o que eu sou, né? Sim. Através de técnicas de relaxamento, de meditação, de movimentos corporais, que tem flexibilidade, tem força, tudo isso é trabalhado dentro de uma prática de yoga. A respiração. Então, você vai gerenciar o teu estresse, você vai melhorar a sua postura, você vai até mudar a tua forma de pensar antes de fazer alguma coisa. Porque como você vai se direcionar, através da meditação, você melhora a sua concentração, por exemplo. Então, você, na hora de se direcionar para fazer algo, você vai pensar um pouquinho antes de ser impetuoso, por exemplo. Entendi. E é bem interessante isso. Eu entendi que quem pratica o yoga consegue ser uma pessoa mais centrada, mais equilibrada. A gente tenta, né? Tá. E você, particularmente, como existe, pelo que entendi, existem tipos. Sim, né? Mais de 100 tipos de yoga, com Exatamente. certeza. Então, a sua especialidade, em qual desses tipos se enquadra? Eu trabalho especificamente com Hatha Yoga,
Porém, o próprio Hatha Yoga, ele tem muitas vertentes do próprio Hatha Yoga, que é o Iyengar Yoga, o Ashtanga Yoga, o Hatha Yoga clássico. Então, eu trabalho com o Hatha Yoga. Eu consigo abranger algumas técnicas de cada um desses tipos de yoga que são considerados Hatha Yoga. Entendi. Então, assim, o que significa? Hatha? Hatha em sânscrito quer dizer, o Ra quer dizer sol e o Ta quer dizer lua. Então seria um equilíbrio entre o dia e a noite, é aquela coisa da dualidade humana mesmo, a dualidade universal, né? Entendi. E yoga quer dizer união. Então é a união de você com o cósmico, você com as outras pessoas e você com você mesmo. E como que é praticado isso? Como que a gente faz tudo isso? Então a gente precisa de um lugar que não precisa necessariamente ser o lugar mais tranquilo do mundo. Eu acho bem interessante, às vezes eu já dei aulas em lugares da prefeitura de São Paulo, por exemplo, que passava o trem ali perto. E mesmo assim a gente consegue ensinar para o aluno a trabalhar dentro da adversidade. Porque é muito fácil você ir para o Himalaia e dizer eu medito. E meditar na cidade de São Paulo também é muito fácil, é só você se focar para que isso aconteça, né? Então, mas o interessante é que você tem uma sala, né, um local próprio, ou na sua casa, ou até na praia você pode praticar. Que você tenha um tapetinho de borracha, ou uma toalha, ou algo que um professor para te auxiliar no início, né, para saber as técnicas de uma maneira, para que te ensine as técnicas de uma maneira mais específica, né? E uma coluna vertebral e uma vontade de praticar. Só isso? Exatamente. Simples assim? Simples assim, porque yoga é para todos. É claro que eu não vou ter na mesma turma uma pessoa de muita idade e uma criança, porque ambos não vão conseguir andar juntos por muito tempo na prática. A gente podem existir práticas onde se juntam as duas idades ou todas as idades, mas assim, uma prática regular seria interessante a gente fazer dentro de pessoas que estão galgando o nível que a gente está. Né? Ou que pelo menos seja de uma mesma faixa etária, exato, né? Então, um grupo só de crianças. Isso. O adulto abrange todo mundo mesmo. Quando fala adulto, inclusive adolescente, por exemplo? Sim. Se combinam? Sim, se combinam. Mas tem uma questão, assim, eu já trabalhei bastante com adolescente. Tem uma questão, assim, tem adolescente que precisa de um cuidado sozinho no início, porque ele é mais agitado, ele precisa de uma prática mais intensa para gastar essa energia, né? Assim, para poder centrar no final da prática, né? O trabalho com ele é um pouquinho mais... intenso mesmo. Intenso exatamente pela intensidade da própria idade, né? Exatamente. Então, precisa trabalhar um pouco mais para ele ir baixando a adrenalina e ficando mais zen, não é? Praticamente. Então, tá certo. Bom, eu já vou finalizar o nosso primeiro bloco, tá? Certo. Então, pessoal, não saiam daí. Já eu estou de volta falando um pouquinho mais sobre essa prática. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta. Hoje o meu bate-papo é com a Gabriela Fricheda. Falei certo? Falou, Fricheda. Então, tá certo. E a gente está falando sobre yoga, coisa e tal. E no primeiro bloco, entre algumas coisas que ela já nos colocou, ficou bem claro que é uma prática que qualquer um de nós pode fazer. Pode fazer. Mas eu vou assim, mais a fundo, né? Então, por exemplo, criança, pode fazer? Pode fazer. Tá. A partir dos 2, 3 anos de idade, já existem turmas que abrangem yoga para essa idade. Aqui no nosso município, inclusive, tem algumas escolas que possuem yoga. No currículo? Não, na grade? Na grade como atividade extracurricular. Exatamente. Bacana. E por quê?
Qual a importância? Como que você acha que isso pode contribuir para essa criança na sua faixa etária? Então, como a gente tem até princípios éticos dentro do yoga, esses princípios éticos são passados para as crianças, de falar a verdade, de não agredir o colega. Tem várias coisas interessantes que tem dentro dos preceitos éticos do yoga que podem ser usadas teoricamente para as crianças. Tem a respiração diferenciada, que eles gostam bastante. Tem até saudação ao sol, que a gente usa até lá no adulto, em todas as idades que praticam. A saudação ao sol eles gostam bastante porque mexe com a imaginação, mexe com o lúdico, né? Mexe com aquilo que a criança possui de mais sagrado, que é a imaginação dela. Então faz com que ela, focando essa imaginação dentro da escola, fazendo isso numa forma de brincadeira, ela fique mais feliz, ela tenha mais bom humor, ela fique uma criança menos agressiva, ela seja uma criança mais focada, que tenha mais atenção nas coisas que ela necessita aprender. É bem bacana porque tem até um histórico de melhoria de aprendizado com prática do yoga, por conta da concentração. Olha que fantástico. Crianças hiperativas, você vê algum benefício aí? Existe benefício. Caso consiga, imagina uma criança hiperativa sentadinha na posição do yoga, relaxando. Nem combina, né, essa cena com esse tipo de comportamento. Você acha que pode ajudar? Ela pode acontecer. A gente participou de um projeto bem bacana há uns 2 anos atrás, chamado Respire Mais Natação, na Academia Gustavo Borges. E, o que aconteceu? Essas crianças, tem criança de todos os tipos, né? E a maioria morando muito em apartamento, muito fechada, né? Sem muita atividade de rua. Um monte de energia canalizada. Exatamente, muita atividade assim em inglês, essas coisas que não gastam energia física, que não se junta com o eu, né? Uhum. Então, fazer respiração, contar histórias que têm a ver com as lendas do yoga e tudo mais, foi uma experiência bem bacana para essas crianças. Legal. Bom, saindo do universo infantil, agora aí vamos da adolescência para as outras faixas etárias. Certo. Em que situações você recomenda essa prática? Então, no caso do adolescente, eu recomendaria mais por conta do interesse próprio do adolescente. Eu acho que nessa idade a gente não tem que dizer assim, você precisa fazer yoga. Tá. Eu acho que tem que haver um interesse interno mesmo. Uhum. Estou com vontade de fazer uma coisa diferente, vai procurar o yoga, vai procurar. Essa idade é a idade das buscas, né? Sim. Mas muitos yogis famosos e mestres que estão aí que praticaram mais de, como o mestre Iyengar, que praticou 80 anos praticando yoga, ele começou com 16 anos. Então, muitos mestres começaram mais ou menos nessa idade da adolescência. Cedo. Porque é a idade que a gente desperta interesses, né? Na nossa vida, às vezes profissionais, às vezes filosóficos, e quando juntam as duas coisas é muito interessante. Legal. E para os mais maduros, assim como eu? Então, desde benefícios de melhoria dessa respiração, de sair dessa loucura que é o nosso dia a dia, né? E acho que isso ajuda bastante em todas as idades, desde a idade adulta ali do início da idade adulta, 20, 30 anos, até tem alguns tipos de yoga que vão trabalhar a parte hormonal da mulher. Existe um yoga no Brasil muito famoso, muito conhecido, inclusive lá fora, chamado yoga hormonal, que é uma professora aqui de Santos, foi pesquisado pela Unifesp já, e já disseram que, assim, a Unifesp já chegou à conclusão que tem muito resultado esse yoga. E assim, tem algum nome diferenciado? Chama-se yoga hormonal. Existe um livro, Yoga Hormonal para Mulheres. Eu agora não vou saber te dizer, nesse momento eu não me recordo o nome da autora. Sim, mas isso é nada uma coisa que o bom Google não ajude a gente. Exatamente. Yoga hormonal. Isso. E tem também o próprio Hatha Yoga, que não só para as mulheres, como para os homens, vai ajudar a questão da respiração, da flexibilidade, do foco, que eu acho que isso é bem bacana. Vai
de encontro à tua espiritualidade mesmo. Não, porque o yoga não é uma religião, mas ele tem uma espiritualidade intrínseca, né? E aí isso é uma filosofia que faz nos tornarmos seres humanos melhores, eu diria assim, né? Ela busca um pouquinho de evolução, de a gente ser melhor com o outro, ser melhor conosco mesmo, né? Perfeito. Bom, eu vou te interromper novamente, assim a gente fecha o segundo bloco. Pessoal, não saia daí que a gente vai voltar com mais informações interessantes. Até mais! Olá pessoal, estamos de volta. Lembrando a vocês que o meu bate-papo hoje é com a Gabriela. Nós estamos falando sobre o yoga e bastante interessante porque a gente descobriu, eu particularmente, descobri que isso é uma coisa que pode ser praticado desde a infância até a nossa melhor idade. Nos blocos anteriores a gente foi explorando o lado bom, digamos assim, né? A pergunta que eu vou fazer, não que seja o lado ruim, mas existe restrição para a prática do yoga? Então, algumas pessoas podem ter restrição por conta de alguma lesão recente ou problemas de coluna muito graves em que seu médico não indique, né? Mas assim, a maioria das pessoas pode sim fazer, só que ela precisa avisar ao seu professor, olha, eu tenho problema X, Y ou Z. Tá. Por quê? Porque o professor vai saber direcionar para essa pessoa. Por exemplo, eu vou falar de uma coisa agora que não é uma doença, a gravidez. A gravidez é um momento que não é benéfico você fazer yoga desde o início. Por quê? Porque no primeiro trimestre da gravidez não se deve fazer nenhum tipo de atividade. Mas você pode fazer respiratórios do yoga, por exemplo. Tá. Mas para isso você vai precisar estar ou numa turma de gestante ou ter uma professora particular. No caso de uma gestante que já praticava yoga antes da gestação, se ela reiniciar após o terceiro mês, muito bem, ótimo, vai ter uma gravidez muito melhorada. Se ela não tiver nenhuma contraindicação de exercício ou de esforço do seu médico, ela está tranquila. No caso, por exemplo, de uma gravidez em que ela vai começar o yoga junto com a gravidez, é muita coisa para aprender junta. Então seria ideal que ela fosse para uma turma de gestante. Numa turma comum ela pode praticar se ela já praticava antes, olha que legal. Bacana. E as outras contraindicações, assim, uma lesão muito grande de coluna, de alguma coisa. Mas é que não se indica a prática. É que vai ser uma prática diferenciada. E geralmente personalizada. Porque existem até pessoas com determinados tipos de câncer mais graves que conseguem fazer o yoga. Tem uma melhoria no quadro geral, né, da doença. E isso também auxilia a pessoa a entrar em contato com a sua autoestima, a estar melhor perante os outros, a se sentir bem, né? Trazer um bem-estar, né? Exato. Perfeito. Para essa prática toda aí, o adepto do yoga, ele precisa modificar alguma coisa na vida dele? De início, não. De início, não? Não. E depois, no futuro, o que ele muda? Pode ser que ele sinta vontade de dormir mais cedo, né? Pode ser que isso aconteça na vida dele. Mas vai ser uma mudança natural, né? Exatamente, mas não se impõe que ele faça nada diferente. Bacana. Bom, reforçando, né? Você tinha dito que a gente pode fazer a prática em qualquer lugar. Sim. Eu precisaria estar em silêncio, ter um colchonete, uma toalha, específico exatamente. Pro yoga. Roupa, tem alguma roupa? Uma roupa confortável, que não restringe os seus movimentos. Uma roupa que se faz ginástica, por exemplo, já é possível fazer yoga. Aos homens que não sabem qual é a roupa de ginástica, né, que às vezes não vão para a sala de ginástica, uma bermuda, uma calça larga que dê para se movimentar e uma camiseta é o suficiente. Perfeito. Agora, voltando na sua especialidade, né? Certo. Que benefício esse yoga que você ensina e pratica, você vai trazer para o corpo, para a mente? Então, a gente vai trazer o benefício de fortalecimento do corpo,
vai trazer o benefício de aumento de flexibilidade, de melhoria da tua capacidade respiratória, da tua capacidade de concentração, da capacidade de meditar, né? E de se focar. Perfeito. Lembrando que ela é especialista em yoga. Hatha Yoga. Hatha Yoga, perfeito. Isso mesmo. Me fala uma coisa, a yoga é uma terapia muito importante nos dias de hoje e tem inúmeros adeptos. Explique-nos por que muitas vezes é considerada um tratamento complementar e não lhe é dada a devida importância. Por que Então, que nem você acabou de citar aqui pacientes de câncer que apresentam, né? E por que ela também não leva o mérito? Então, é que assim como a gente tem várias ciências que ajudam, né, a medicina, às vezes é muito pouco divulgado, às vezes é muito pouco conhecido os efeitos benéficos que o yoga pode promover para a pessoa, para o indivíduo. Tá. Você acredita então que esses os benefícios, né, que a prática nos dá, está faltando mecanismos que comprove esses benefícios cientificamente? Existem comprovações científicas. Em Harvard tem variados estudos, na universidade, no Instituto Lonavla, na Índia, e também até mesmo na Unifesp tem estudos na Faculdade de Educação Física da Unifesp existem estudos sobre yoga. E já foram comprovados principalmente os benefícios da meditação. Existe até um autor nacional que tem um livro chamado Neurociência da Meditação, onde ele explica a importância e a mudança corporal que a meditação pode te proporcionar. Tá. Então o que falta é divulgação. Exatamente. E praticar. Prática. Buscar um professor e praticar. Perfeito. Então, já que falta um pouquinho de divulgação, que dica que você pode dar para o meu telespectador, né, para ele conhecer um pouquinho mais e se interessar pela prática? Que seja. Então, uma dica interessante é ler um pouco sobre yoga, é bacana. Tem sites muito legais, como o yoga.pro.br, é um site muito bacana, em que vai falar bastante da filosofia. Você tem seu site próprio? Meu site próprio? Não. Bom, eu tenho o meu Facebook. Que seja, divulgue seu A gente tem uma página do Cantinho do Yoga no Facebook. Então é /Cantinho do Yoga. Cantinho do Yoga. facebook.com/Cantinho do Yoga. Então tá. E a gente tem as nossas aulas lá no Cantinho do Yoga, lá em Presidente Altino, em frente à delegacia de Presidente Altino. Tá. E também eu dou aula na academia CoreFit. Na realidade não é academia. Meus amigos vão ficar tristes de falar academia. É uma escola de pilates. É CoreFit, pilates e yoga. Entendi. Ali na Campesina. Perfeito. Bom, eu adoraria explorar um pouco mais o seu conhecimento. Só que assim, meu programa está chegando ao fim, Gabriela. Certo? Então assim, eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. Espero que a gente tenha conseguido divulgar um pouquinho mais essa filosofia e quem sabe a partir disso motivar as pessoas a praticar, com certeza, não é? Seja com você ou com qualquer outro profissional, mas eu acho que assim, o mundo precisa de seres humanos melhores. Com certeza. E talvez o yoga seja um dos caminhos para sermos um pouquinho melhores. É verdade. Não é verdade? Sim, e eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês, a produção e o pessoal. Imagina. Tá bom? Faz parte da proposta, não só da revista, como do programa. Joia. Levar a informação, divulgar. É quase que prestação de serviço, sabe? Utilidade pública. É assim que eu vejo os meus veículos de comunicação. Bacana. Tá certo? Bem, pessoal, como todo final de programa fica aquele arzinho de tristeza, melancolia aí no ar, mas eu quero agradecer o prestígio, a audiência que vocês têm me dado. Convidá-los para o próximo programa, onde falaremos sobre cuidados com a pele, tá? E a sua importância para o corpo humano, o que a gente deve fazer para ter uma pele saudável e bem cuidada em tempos mais frios. Espero por vocês. Até lá, pessoal!